Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para estudar mais sobre a Palavra de Deus e, com a direção do Espírito Santo, vamos iniciar esse importante tema, já alcançando a lição de número 7 desse tema geral da Ordem de Melquisedeque, restaurando as joias da verdade. E agora o que vamos tratar nessa semana é sobre os requisitos para o ministério. O verso áureo, então, gostaria que meu pai, ao meu lado aqui, o irmão Orlando Borges, trouxesse para nós. Então o texto é de Eclesiastes 3,14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Então, realmente, aqui nós vemos que um princípio de Deus é um princípio eterno. E devemos entender como se desdobra na história deste mundo os princípios eternos de Deus. Nós temos estudado anteriormente sobre os diversos tipos de sacerdócios. E, de fato, por terem defeitos, por serem realmente de natureza que não viesse a ser em relação à obediência necessariamente, eram provisórios, transitórios. Então nós já comentamos sobre o sacerdócio patriarcal, o sacerdócio levítico, e é importante entendermos que o mais que se aproxima então agora do princípio eterno de Deus que envolve a obediência é justamente o de Melquisedeque. E uma figura de muito destaque que temos estudado nas últimas semanas é justamente João Batista, que viveu nesta transição de um sacerdócio para o outro. Do Levítico para o Melquisedeque. E em vez de ele, então, seguir as pisadas de seu pai, que era sacerdote, isso ocasionaria dele fazer uma obra de menor importância. Deus queria chamá-lo para uma obra mais elevada, ele sendo aquele predecessor de Cristo, aquele que deveria preceder ao Messias, para dessa maneira fazer uma obra de preparo entre o povo. Uma obra, então, que tem relação com o povo que viveria nos últimos dias da história terrestre. E vamos expandir alguns detalhes a mais sobre a vida dele e trazer também os requisitos atuais para o ministério. A primeira pergunta diz assim: o que necessitava João Batista para cumprir sua missão? 1 Pedro 1,16 declara: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então esse é primeiro requisito. É uma vida consagrada, realmente, separada, dedicada a Deus. Esse é o sentido de santo na acepção bíblica. E agora o texto do Desejar de Todas as Nações, página 100. Lemos o seguinte no Desejado. João devia ir como mensageiro de Jeová para levar aos homens a luz de Deus. Devia imprimir-lhes nova direção aos pensamentos. Devia impressioná-los com a santidade do reclamo divino e sua necessidade da perfeita justiça de Deus. Aí o que ele necessitava? Esse mensageiro tem que ser santo. Precisava ser um templo para a presença do Espírito de Deus. A fim de cumprir sua missão,
deve ter sã constituição física, bem como resistência mental e espiritual. Era, portanto, necessário que regesse os apetites e paixões. Deveria ser, por forma tal, capaz de dominar suas faculdades e pudesse estar entre os homens, tão inabalável ante a circunstância ambiente como as rochas e montanhas do deserto. Queria destacar que, ainda que o tema principal que estamos estudando é do ponto de vista do ministério da igreja, é bem verdade que João Batista não deve representar apenas os ministros da igreja. O povo todo da igreja são representados por João Batista, ainda que os ministros tenham esse papel maior de responsabilidade como guardiões da verdade, mas a igreja de Deus nos últimos dias deve buscar então essa ligação profunda com Deus e dessa maneira também ser de fato um templo do Espírito Santo, que vem destacando aqui. Então a nota-me, quando eu estava lendo, me fez lembrar que quanto mais idoso uma pessoa fica, seja homem ou mulher, ele vai perdendo suas resistências, constituição física, né? E aqui fala que João Batista tinha que ter tudo isso, né? Ele tinha que ter constituição física sadia, resistência mental e espiritual. Muitas vezes, João Batista tinha que se defrontar com os inimigos da verdade, né? Os escribas, fariseus, incrédulos. Jesus também é a mesma coisa, e muitos dos pregadores e pioneiros, né? E nós também tivemos que enfrentar muita oposição. Mas se a pessoa for já muito idoso, vai ser muito difícil cumprir tudo isso. Por isso que são necessários mais jovens, né? E eles então se dedicarem ao Senhor, e eles então vão poder ser muito úteis. Vamos agora para a segunda pergunta. Diz assim: o que João fez que não era necessário ser imitado? Onde, porém, é o melhor lugar para o povo de Deus viver? Mateus, capítulo 3, verso 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O primeiro texto é do Desejar de Todas as Nações, página 150, que declara: Deus dera a João Batista instruções para habitar no deserto, a fim de protegê-lo contra a influência dos sacerdotes e rabis, e prepará-lo para uma missão especial. A austeridade e isolamento de sua vida, porém, não eram um exemplo para o povo. O próprio João não ordenara a seus ouvintes que abandonassem seus anteriores deveres. Pediu-lhes que dessem demonstração de arrependimento pela fidelidade a Deus, no lugar em que ele os chamara. Nós temos agora, na sequência, dois textos do Vida no Campo, página 43 e 44, que tem mais relação já com a segunda parte da pergunta. Mas a primeira pergunta, então, dizia o quê? O que João fez que não era necessário ser imitado? Aqui deixou bem claro que fala austeridade e isolamento de sua vida, porém, não era um exemplo para o povo. Então ele ficava muito isolado mesmo, né? E quando fala deserto, não significa que esse deserto é um lugar que não tem nada, só areia, né? Dá a entender, pela leitura que nós já fizemos várias vezes, né? Ele encontrava mel, ele encontrava algaroba, que é o gafanhoto, né? Que é o pão de São João, também chamado nas enciclopédias, né? E aí então ele ficava bem isolado mesmo. Quer dizer, desde a sua meninice, nós já vimos que os pais deles saíram da cidade. Ainda que a gente tenha visto uma lição anterior também, dizendo que de tempos em tempos ele ia também à cidade, interagia com as pessoas,
mas foi uma vivência mais isolada. Mais ascética que chama. E o próprio Enoque fazia isso, né? Aí nós assustamos até com um texto que fala que Enoque muitas vezes não queria ser perturbado por ninguém. Ele gostava de ficar quieto, meditando nas coisas, mas depois ele ia para a cidade e entrava em contato com as pessoas. Outro detalhe aqui que fala na sequência também, que o próprio João não ordenara a seus ouvintes que abandonassem seus anteriores deveres. Isso tem a ver com a profissão, o ofício da pessoa, e a pessoa deveria servir a Deus onde ela estava. Naquela posição, nem todos são chamados para dedicar integralmente à obra, né? Eu acho que isso daí o Mateus clareou mais agora. O que significa isso? Muitas vezes uma pessoa fala, mas por que eu não sou chamado ao ministério, né? Ele pode ser útil mesmo sendo um carpinteiro, um pedreiro, ou seja lá que profissão for, mecânico, e assim por diante. E vai ter um outro tipo de influência, essa pessoa que o ministro também não tem. E aí nós já estudamos sobre Paulo, né? E Silas e Priscila, né? Ali fabricando tenda. E eles alcançaram pessoa que jamais eles iriam alcançar de outra forma. Eu lembro também de Lutero, que destacou essa questão realmente, servir a Deus no seu ofício, na sua profissão, sendo honesto nos seus negócios. A pessoa então tem uma responsabilidade também diante dos outros. Lutero destacava o papel do agricultor, por exemplo. Então, cada um deve também sentir que há um chamado no seu ofício, na sua profissão, de dar um bom testemunho diante das pessoas. Só que os textos que nós vamos ler agora, respondendo a segunda parte da pergunta, que era onde, porém, é o melhor lugar para o povo de Deus viver, é mais de 100 anos que já foi escrito isso, e desde as nossas primeiras lições, nós já demos esse alerta. E o adventino cansa de ouvir isso e não entra no eixo. É lamentável que as pessoas ainda continuam apegadas à cidade, a seus bens. E já pegando o gancho, eu gostaria de dizer que aqui nós vamos falar o quê? Do melhor lugar para a moradia do povo de Deus, uma vida no campo. Não estamos falando de fuga. Isso é um ponto que muitas vezes as pessoas confundem. Então não é fuga, mas sim você fazer um planejamento para o seu benefício ter a moradia afastada das Fuga cidades. vai ser mais para frente, lá na perseguição. Mas essa fuga vai ser do campo para as montanhas, lugares isolados, quando os anjos pegar pela mão e nos indicar o lugar adequado para se esconder. Exatamente. Então o texto do Vida Campestre, página 43. Quantas vezes nós já lemos isso, né? Mas não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência na cidade, onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar a seus filhos tal coisa, pois todo o organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é: tirai vossas famílias da cidade. Aí continua, já no Vida Campestre 44. Quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Deve-se fazer o trabalho nas cidades, partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus: não serão advertidas as cidades? Sim, não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las, para adverti-las do que está para sobrevir à terra.
Então, eu creio que ficou bem esclarecido. O texto do desejado, falando de algo que não era exemplo para o povo, não deve ser usado agora de maneira leviana para se dizer, olha, tá vendo? Então, não é assim. Ou, como muitos hoje têm dito, não, mas tem que ser feita a obra missionária, tem que estar na cidade para evangelizar. Aqui está tudo explicado. O próprio mensageiro de Deus, o anjo celestial, deixou bem claro, não quer dizer que precisa residir, mas sim visitar e assim advertir as pessoas. Eu queria destacar o que eu acabei de ler, que fala assim que nós devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível da contaminação. Deve-se fazer o trabalho na cidade partindo dos postos avançados. O que significa isso? Morar lá no fim do mundo, num lugar onde não entra em contato com ninguém, não é isso. É você morar num determinado lugar, onde você tem condição de ir até a cidade para entrar em contato com as pessoas. É isso que ela está dizendo de postos avançados, né? Não precisa ser 500 quilômetros longe de uma civilização. Não é uma vida de eremita, de monge, não é isso, né? Mas sim um lugar aprazível para a família estar mais em ligação com Deus e a natureza. E aí no outro texto do Vida Campestre fala assim, que Ló poderia ter feito um trabalho bom em Sodoma e Gomorra se ele tivesse morado a uma certa distância da cidade. Não fala quantos quilômetros, né? Nós aqui estamos mais ou menos a 14, 15 quilômetros da cidade, né? E daqui dá para fazer muita coisa. E também dá para lidar com a terra, colher as frutas, verdura e se alimentar bem. É isso que Deus pede de nós. Bom, as notas destacam os benefícios, são físicos, mentais, espirituais, e também fala do próprio cultivo do alimento. Então tem várias razões aqui, teria muito o que se dizer, mas temos outros materiais riquíssimos sobre esse tema, inclusive uma live, um estudo que tivemos sobre os 2 cercos de Jerusalém, que traz essa implicação profética desses 2 cercos para o nosso tempo relacionado ao tema da saída das cidades. Tudo isso está disponível aqui em nosso canal. E eu pergunto, quantos de nós, do nosso movimento todo, já leram esse folheto? Esse folheto custou muito sacrifício, muito esforço mental para ser preparado. E aí muitas vezes a pessoa fala, ainda não li, né? É lamentável, não é porque nós preparamos, mas é porque o que está ali dentro é inspirador e é inspirado também. E vamos agora para a terceira pergunta. Diz assim, qual a norma para o sacerdócio de Melquisedeque? Em que sistema sacerdotal Jesus fundou o ministério apostólico? Então teremos aqui 2 textos de Hebreus para analisarmos em resposta a essas 2 partes da pergunta. A primeira parte é Hebreus 7, os versos 16 e 17, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível, porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora o capítulo 8, os versos 1 a 13 desse capítulo, nos resume esse tema, dizendo, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei.
os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, retomando as perguntas dessa terceira, qual a norma para o sacerdócio de Melquisedeque? Uma vida indissolúvel. Em que sistema sacerdotal Jesus fundou o ministério O apostólico? texto de Hebreus foi muito longo, né, do capítulo 8, mas fala que foi um novo sacerdócio agora, não mais o velho, né? Então nós sabemos que era baseado nesse sacerdócio do acordo que Deus fez com Judá. E Jesus também não veio da tribo de Levi, veio da tribo de Judá, que nunca teve sacerdote. Então ele não estava previsto dele oficiar no santuário terrestre, até porque o que ocorria no santuário terrestre era apenas o que também? Sombra. Sombra. Mas ele deveria oficiar como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque no verdadeiro tabernáculo, santuário. E dessa maneira nós encontramos aqui também essa questão da aliança. A nova aliança profetizada lá em Jeremias, que aqui Paulo está se referindo, é o concerto, a aliança eterna, mas que foi ratificada então apenas com o sangue de Cristo. Aí foi confirmado aquilo que estava na base de promessa. Se a primeira tivesse valor, não precisaria ser substituída, mas nós vemos que era uma lei sacerdotal provisória. Então vamos adiante agora para a quarta pergunta. O que ocorreu então com o sistema de transmissão pela genealogia sacerdotal e qual lei foi anulada uma vez que mudou-se o sacerdócio? Hebreus 7:12 diz: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. E o 18: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então são textos que são utilizados com uma intenção indevida, muitas vezes, Pelos evangélicos, porque aqui fala de sacerdote. O assunto do capítulo 7 vem trabalhando isso, como a gente tem citado várias vezes aqui, e fala de mudar o sacerdócio, mudar a lei que embasa os requisitos, as normas para o sacerdócio. Não era mais a lei levítica, agora devia entrar em acordo outra. Também fala do precedente mandamento abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. E aí a gente pergunta: a lei moral, ela é fraca e inútil?
Romanos 7 é o contrário, fala que não, ela é santa, justa e boa, a lei de Deus. Por que se fala mal, então, negativamente sobre esse mandamento ou lei sacerdotal? Então, nós vemos que aqui, na realidade, o texto está se referindo à questão, em outro lugar fala que é mandamento carnal. Isso, acabamos de ler agora. Então, realmente, era algo que tinha as suas falhas, realmente, porque não garantia que haveria obediência, devido a ter uma consanguinidade, algo do gênero. Fazer parte da genealogia não era garantia disso. Então, aí estava a fraqueza desse sistema. Mas no 10.1 também, nos fala de uma lei. Diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem em cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Aí está falando que a lei é sombra, mas está falando de sacrifício. Está falando da lei eterna que Davi se refere ali no Salmo 119. Em que sentido a lei moral dos 10 mandamentos seria sombra? Não faz sentido. E, infelizmente, apesar dessa clareza dos 10 mandamentos apontarem para questões éticas, morais específicas, não matar, não roubar, honrar pai e mãe e assim por diante, muitos querem tornar o sábado como fosse sombra de algo. Muitos falam, inclusive, do sábado ser sombra do descanso que encontramos em Cristo. Fazem essa aplicação alegórica. Mas a questão é que o mandamento, quando apresentado lá no 4º mandamento, a razão é futura ou está no passado para observância daquele mandamento? Está no passado. É colocado como um memorial da criação. É isso que é colocado, essa é a razão. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então não é uma razão futura apresentada. Então qual lei que foi anulada uma vez que mudou o sacerdócio? Essa lei carnal, que era provisória, né? Que era só sombra, não só o sacerdócio, como as leis cerimoniais também. Tinha vários rituais, prefigurava então uma obra futura. Daniel 9:27 diz: ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então essa é a lei que foi abrogada, né, que foi extinguida, né, lei de sacrifício. Aí fala que ele haveria, na metade da semana, extinguir o sacrifício. Ia parar o sacrifício de bodes, de ovelha, de carneiro, de bezerro, né? Porque agora ele mesmo haveria de se apresentar. Agora eu gostaria de pedir para o meu pai fazer a leitura do texto do Espírito de Profecia. São 5 linhas aqui, está no manuscrito 128, 1897, está na meditação matinal 2002, Cristo Triunfante, 292. A obra de Cristo se encerrou quando ele expirou na cruz, bradando em alta voz: está consumado. O caminho for aberto, o véu rasgado em 2. Os pecadores podiam aproximar-se de Deus sem ofertas sacrificais, sem o serviço de um sacerdote. O próprio Cristo era sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, uma vez que finda aquele trabalho dos sacrifícios, começa o antítipo ter seu cumprimento. Agora, houve primeiro papel de Cristo como vítima, mas em seguida
ele deveria também iniciar já o seu trabalho como sacerdote. E futuramente como rei também. Agora, indo para a quinta pergunta, diz assim: qual ordem sacerdotária transmitida por genealogia, mandamento carnal? De qual tribo procede Jesus? Que prova é apresentada de que esta lei sobre genealogia não serve para o novo sacerdócio? Primeiramente, Hebreus 7, 11 a 14. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Ainda temos aqui Hebreus 8, versos 4 e 7. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, vendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, em essência, aqui nós vemos que Paulo, em Hebreus, está justamente contrastando a ordem, segundo genealogia, mandamento carnal, que era levítica, e por outro lado, uma vez que Jesus procede da tribo de Judá, da qual nunca houve, então, sacerdotes, aqui nos é dita, então, da prova que é apresentada de que seria um novo sacerdócio, que não era baseado segundo a genealogia. Aí Paulo fala o quê? Se fosse perfeito, o primeiro, baseado no ministério levítico, não precisaria de outro. Mas era imperfeito. Porque era sombra também. Isso, fala que não tinha alcançado a perfeição, e contrasta que no mesmo verso 11, fala então do sacerdócio de Melquisedeque e o de Arão. Por que ele foi chamado segundo Melquisedeque? Não segundo a ordem de Arão. E aí vem a resposta, dizendo que ele era então da tribo de Judá. Então aqui o argumento de Paulo, ele é bem claro na realidade, se a gente for atentar aqui aos detalhes. Agora a sexta pergunta: que semelhança tinha Melquisedeque, e semelhante a quem é o novo sacerdócio? Hebreus 7:3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aí responde a primeira parte: que semelhança tinha Melquisedeque? A semelhança de Jesus, né? Do Filho de Deus. Isso. E o 15 fala: e muito mais manifesta ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. E semelhante a quem é o novo sacerdócio? Semelhante ao sacerdócio de Melquisedeque. É interessante que vemos que Melquisedeque, ele não era Cristo, mas ele era um tipo de Cristo. Apontando para o futuro. Ele já apontava, até porque já destacamos em outros estudos, que havia uma dupla função de Melquisedeque. Ele era rei e sacerdote, coisa que não se repete também depois. Mas esse é o caso. O Messias já estava predito que seria tanto rei como sacerdote. Quem se meteu a fazer isso foi Saul, né? Sendo o rei, quis fazer sacrifício, que não era da incumbência dele. E agora vamos para a sétima pergunta: pode a igreja adicionar tradições e teorias humanas na comissão evangélica? A igreja tem autoridade para legislar? Colossenses 2:8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo.
Então Paulo fez essa observação, né? Os colossenses possivelmente estavam enveredando por um caminho de aceitar tradições e teorias humanas. E aí então Paulo adverte, né, que deveria seguir a tradição de Cristo, tradição apostólica verdadeira, né? E aí então, na comissão evangélica não pode entrar tradições e teorias humanas. E a igreja tem autoridade para legislar? Não tem autoridade para tal. E para enfatizar esse ponto, vamos ler agora no Desejar de Todas as Nações, página 826, declara assim: na comissão dada aos discípulos, Cristo não somente lhes delineou a obra, mas deu-lhes a mensagem. Ensinai o povo, disse, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Os discípulos deviam ensinar o que Cristo ensinara, o que ele falara, não só em pessoa, mas através de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Aí se inclui. É excluído o ensino humano. Não há lugar para a tradição, para as teorias e conclusões dos homens, nem para a legislação da Igreja. Nenhuma das leis ordenadas por autoridade eclesiástica se acha incluída na comissão. Nenhuma dessas tem os servos de Cristo de ensinar. A lei e os profetas, com a narração de suas próprias palavras e atos, eis os tesouros confiados aos discípulos para serem dados ao mundo. O nome de Cristo é a senha, distintivo, traço de união, autoridade para seu modo de proceder, bem como fonte de êxito. Coisa alguma que não traga a assinatura dele há de ser reconhecida em seu reino. E é o que Lutero percebeu. Lutero percebeu que muita coisa da Igreja Católica, né, era dogma, invenção humana, com muito sacrifício, muita dificuldade, né? E teve que ter um desapego muito grande com a igreja que ele amava, para ele poder então protestar, né? Então nós vemos lá quantas teses foram, 95 teses, né? Que ele colocou lá na frente de todo mundo lá para ler e falou: e ainda fico à disposição lá na universidade. E assim nós tivemos que fazer também, quando nós estávamos nas igrejas, e tivemos que desbaratar essas ideias, né, de tradições, invenções humanas, né? Não precisava nada disso. Não precisava dizer que o quarto anjo já tinha vindo, porque o terceiro tinha caído. Nada disso. Era só continuar na batida, na mensagem do primeiro, segundo, terceiro anjo. Terceiro anjo prega não só contra a besta e sua imagem, né? Mas fala dos mandamentos. E tem a questão do selamento, dos 144 mil e tantas outras doutrinas. Se a igreja lá atrás fracassou, Deus levantou outro povo e não era necessário inventar doutrina para se encaixar na profecia. Então nós mesmo, na nossa experiência como movimento, estive lendo uma apostila que o Mateus me trouxe, a George Butler contando a história dele. Com 10 anos ele tinha quando foi a decepção de 1844. Depois ele continua contando muita coisa. E aí fala que logo no começo os adventistas também estavam sem rumo, depois do 22 de outubro. E eles estavam em perigo de adotar loucura, né? Coisa fora do padrão, fora da doutrina, fora da base fundamental. Enquanto a maior parte tinha abandonado, né? Continuaram a marcar data de tudo, né? E entra o assunto da porta fechada. Eles estiveram muito enrolados nesse tema, né? Até que Deus esclareceu de que maneira, trazendo o assunto do santuário. E aí clareou para nós. Na lição de sábado que vem, nós íamos entrar agora nessa que nós estamos gravando, mas nós vamos deixar para sábado que vem, a experiência que eu passei para entender
que nós não estávamos no sacerdócio levítico, que é assim que nós aprendemos na igreja que nós pertencemos, né? Eles entram também em contradição, né? Uma hora eles defendem que não depende de transmissão de autoridade eclesiástica, ser filho de Abraão é fazer as obras de Abraão, mas depois nós vamos ver na lição de sábado que vem, eles falam, mas veio um pastor da Tchecoslováquia, veio um ancião consagrado, depois veio um da Rússia, e ele impôs as mãos sobre os outros e tal. Então a base era sacerdócio levítico, um engano total, dogma. E eu lembro que eu pedi a Deus uma saída, né? E nós estávamos esperando vir mesmo um pastor de lá. E depois, com o tempo, eu quero contar isso daí num estudo à parte, né? Se não me engano, um pouco sobre isso eu já falei naquele assunto da organização da igreja. Está aí no nosso site. Até o dia que eu visitei o irmão José Policarpo, esse irmão, quando eu chego lá, ele tinha cavocado no fundo do baú e achou lá um livretinho antigo, né? E aquele livretinho foi uma maravilha. Eu vim transbordando de alegria para Jundiaí. E depois eu fui para Rio Preto, né? Onde já estava começando a amadurecer o assunto de Melquisedeque. Então eu queria só observar aqui nessa nota que falou que incluía não só o que Jesus ensinou quando esteve na Terra, ele não falou de todos os assuntos naqueles 3 anos e meio de ministério, mas fala que incluía tudo que já tinha sido orientado aos profetas do Antigo Testamento também. Claro que tinha coisa, né, do Velho Testamento que foi abrogado, como nós estamos acabando de falar, que são as leis cerimonial, sacerdócio levítico mesmo, né? Aqui é justamente as orientações de cunho espiritual moral que já continham no Antigo Testamento e deveriam continuar em orientação à igreja. Agora vamos para a 8ª pergunta. Que princípios foram respeitados pelos apóstolos na ordenação e onde buscaram orientação? Então, seguindo esse raciocínio que estávamos comentando, né? E vamos agora, primeiramente, no livro de Tito, capítulo 1, versos 6 a 11. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando que não convém, por torpe ganância. Então, aqui as orientações de Paulo ao ministro Tito. E agora vamos ver ainda o outro texto seguinte, que vai ter requisitos semelhantes apresentados. Paulo, então, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, os versos 1 a 13, também deixam relatados o seguinte: essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus?
não neófito, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Em linhas gerais, então, aqui existia dois tipos de cargos que havia na igreja primitiva. Tanto havia então essa figura do bispo, episcopo, que significa uma espécie de superintendente, e havia também a figura do diácono. Também a palavra tem um sentido de servo. E o diácono não era um mero zelador, algo do gênero na igreja, como a gente pode notar também. Então, hoje em dia se fala em termos de pastor e obreiro, ministro e obreiro, seria mais ou menos o equivalente ao que a gente encontra aqui nesses dois termos um pouco diferentes. E na leitura aí também envolve as mulheres, né? As mulheres, como que elas devem ser. Não deve ser moderada, né? Não deve ser uma mulher tagarela, né? Que às vezes se mete em coisa que não deve. E aí vai. Mas ele também falou do neófito. É uma palavra grega, né? E aí dá a entender que é uma pessoa novata. Você dá um cargo muito grande para uma pessoa novata que não foi provado, que ele acabou de ler aí agora, que ele precisa ser provado. E aí ele vai se ensoberbecer. O que é ensoberbecer? Ficar vaidoso, né? Ficar orgulhoso, cheio de si, né? Achando que já está apto para aquela função quando ele não estava, e isso acaba sendo para o próprio mal da pessoa, que diz que ele cai no laço do diabo. Por que ele cai no laço? Porque depois ele não passa pela experiência, cai no buraco, e aí ele pode culpar a igreja. Ele não quer culpar ele culpa quem indicou. E aí que é o problema maior, né? E aí está falando mais do ministério também, né? Uma pessoa ser um obreiro, ele vai adquirindo experiência, né? No nosso tempo, a pessoa começava lá como comportor, né? Comportor ajudado, como foi o meu próprio caso, né? Depois como obreiro. Depois vai como ministro. Então ele tem que passar por várias etapas para conseguir o alvo, o objetivo. Mas a pessoa que é inexperiente, ele cria vaidade, ele nunca vai reconhecer seu erro, dificilmente. E fala também aqui um outro requisito de um bom testemunho dos que estão de fora. E aí diz, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Semelhante ao que foi dito do neófito, fala também desse bom testemunho diante da sociedade, pelo que dá a entender aqui, e isso será algo importante até para a própria pessoa também, como eu falei, uma preservação da pessoa. Porque aí os de fora e mesmo os de dentro, né, pode jogar na cara. Aí também fala de governar bem a casa, com os filhos ser submisso, né? Ser obediente, não ser rebelde. Aí o que vai acontecer? Se a igreja tolera isso, os membros jogam na cara. Como eu lembro, na igreja que nós estávamos, muitas vezes era passado pano, como é um ditado que se usa hoje, né? E encobria tudo, o pastor era para ser repreendido por causa
atitude dos filhos, não era repreendido e passava de largo o problema. E aí ficava uma vergonha, ia fracassando. E aí nós vamos ver o caso de Eli, que nós acabamos de estudar esse tempo atrás. O Eli fechava o olho, ele passava pano para os filhos, como diz aí o ditado popular, né? Então já Samuel não, os filhos de Samuel não eram pessoas provas, mas Samuel não estava provando nada disso, né? Mas aí o povo aproveitou a oportunidade da fraqueza e da situação dos filhos de Samuel para pedir um rei. Então tudo isso daí, um erro leva a outro. Cada vez vai piorando mais. Mas lembrando que no caso dos filhos de Samuel, ele estava até em outra localidade, servindo uma espécie de juízes mesmo, e não estavam diante dos olhos também de Samuel, era uma outra situação diferente. Mas nós vemos aí que o povo covarde, vamos dizer assim, naquela época, em vez de chegar para Samuel e falar, ó, isso, pá, vamos resolver a questão. Não, vamos pedir um rei. Você já está velho demais. Velho. Tal, e aí aproveitaram a ocasião para pedir um rei, e aí Deus fala para Samuel que eles não estão rejeitando a você, mas a mim. E aí permite que ocorra todo esse desenvolvimento. Aqui também teriam muitos requisitos para a gente comentar, que fala de não ser cobiçoso, ser honesto, fala também da hospitalidade aqui. Então, uma série de requisitos, a questão também de defender a sã doutrina, ser fiel na palavra, e assim muitos detalhes são dados. Nós tivemos caso mesmo no nosso movimento no começo, né? Foram colocados, infelizmente, alguns neófitos, não ainda como ministro, mas como obreiro, e também ministro também tinha, e eles não sabiam defender muitas vezes a doutrina, né? E não aguentavam o ataque, e muitos deles cederam, né? Aqui no nosso movimento teve várias tentativas de colocar o divórcio e o novo casamento no nosso meio. Por quê? Porque esses elementos, ou cidadão, ou seja lá o que for, iam lá debater e saíam com a cabeça baixa, não sabia sair do problema. E aí queria trazer para a gente enfiar essas heresias no nosso meio. Mas aqui ainda fala que princípios foram respeitados pelos apóstolos na ordenação e onde buscaram orientação. Aqui a nota vai explicar, ela é bem curta, né? Ela fala assim: os mesmos princípios de piedade, está no Atos dos Apóstolos 95, os mesmos princípios de piedade e justiça que deviam orientar os líderes entre o povo de Deus no dia de Moisés e de Davi, deviam ser igualmente seguidos por aquele a quem foi entregue o cuidado da recém-organizada Igreja de Deus na dispensação evangélica. Na obra de ordenar as coisas em todas as igrejas e na ordenação de homens capazes para agir como oficiais, os apóstolos se orientaram pelas mais altas normas de governo esboçadas no Antigo Testamento. Então aí nós ficamos agora, eu e o Mateus conversando, muitas vezes ficamos numa incógnita. Aqui o texto está falando das normas de governo esboçadas no Antigo Testamento. Na pergunta 9, depois vai entrar a questão como que Moisés teve que fazer, né, para conseguir organizar e governar o povo todo ali no deserto. E aí eu fico pensando assim, o que nós podemos aproveitar dos requisitos ali de Levi, dos levitas. E os irmãos lembram que nós acabamos de estudar esse tempo atrás, foi na lição anterior ou na outra, que ali pusemos muitos versos, né, falando como que tinha que ser o sacerdote. E ali tinham coisas que, não sei, dá uma impressão que não encaixaria no nosso tempo hoje, né? Mas muita coisa está dito aqui
que eles se basearam, aqui fala, pelas altas normas do governo esboçadas no Antigo Testamento. Então seria só de governo ou seria também de requisito para alguém entrar no ministério, né? Então ali tinha muita coisa, não podia ser anão, não podia ter membro comprido, os braços muito, até um gigante aí, né? E que mais? Não podia ter defeito físico, né? Um monte de coisas ali. Problema na pele. Problema na pele, né? E entraria em muita coisa. Então, o que é que nós podemos aproveitar, né? Então, foi acabado de ler agora Tito e Timóteo, né? Que esboçou mais ou menos como que deve ser a escolha para alguém pro ministério. Então fala aqui a nota que eram os mesmos princípios de piedade e justiça que deviam orientar os líderes entre o povo de Deus nos dias de Moisés e de Davi. A gente vai entrar em mais detalhes na próxima pergunta, mas já adiantando esse ponto, é interessante nós mencionarmos então que não se trata de diminuir as normas, mas havia também elementos naquelas normas para o sacerdócio que eles deveriam representar a Cristo. Eles seriam um tipo de Cristo em termos de perfeição, inclusive física, semelhante ao que era exigido um cordeiro que era sacrificado, que não deveria ter mancha, mácula, defeito, nada disso. Não podia ser manco, aleijado, nem cego, né? Então nós encontramos que o sacerdócio também tem elementos nesse sentido, por terem uma representação de Cristo. A pergunta que se impõe diante de nós é se um pastor é o equivalente direto a sacerdote. E ainda que haja elementos de continuidade, obviamente, serem líderes religiosos, espirituais entre o povo, mas nós vemos que a função de pastor não é a mesma de sacerdote, é algo distinto, realmente. Nós vamos ver mais para frente, nas lições mais adiante, falando como, que tipo de pessoas foi bem esclarecido que não poderia entrar no ministério. Então, nós só entendimos que quem foi médium espírita, né? Depois o Mateus achou um outro texto que fala dos perfeccionistas, que também não deveriam entrar no ministério. Essas pessoas teriam já sua mente bem estragada, né? Por doutrinas errôneas. A questão do perfeccionismo também, na época da Irmã White tinha um monte de loucura com relação a isso. Mas o perfeccionismo era encarado pessoas que achavam assim, justificado não cai mais. Nunca mais peca e acabou a história, né? É impossível pecar. Então eles entraram por esse caminho. Mas também, eu conversando com o Mateus à parte, eu lembrei também que se uma pessoa teve uma vida tão desregrada na parte ética, moral, espiritual, física, né, que eu não vou poder entrar em detalhe publicamente, seria difícil também ser usado no ministério. Porque ali, por exemplo, fala não dado ao vinho, né? Então a pessoa que era viciada, no caso do vinho, de bebida, né, não poderia ser usado, porque a mente dele já ia atrapalhar ele na questão do ministério, né? Então, eu lembro que um padre uma vez pediu para o bispo, ou foi direto para o Vaticano, ele tinha pendor de alcoolismo, né? E ele pediu para usar suco de uva em lugar do vinho comum, na hora da comunhão. Porque se ele tomasse um vinho, ele depois da missa ele se embriagava. Ele tinha essa propensão, né? Então é um perigo também muito grande. É como andar no fio da navalha. Mas eu não posso me adiantar muito, nem me adentrar muito no que eu gostaria mesmo de falar.
Vamos então agora à nona pergunta, continuando esse ponto. Examinando o Antigo Testamento, quais são essas orientações em que se basearam? Eu vou ler aqui a primeira parte, Atos dos Apóstolos 92, depois nós vamos ter na página 94, que fala assim: solenes são as responsabilidades impendentes sobre os que são chamados a agir como dirigentes na Igreja de Deus na Terra. Nos dias da teocracia, como é Deus que governava, quando Moisés estava procurando levar sozinho fardos tão pesados que logo sucumbiria sobre eles, foi ele aconselhado por Jetro a fazer planos para uma sábia distribuição de responsabilidade. Se tu pelo povo diante de Deus, aconselhou Jetro, e leva as tuas coisas a Deus e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Jetro sugeriu mais que fosse escolhido homens como maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Os escolhidos deviam ser homens capazes, olha aí o requisito, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Deviam ser estabelecidos para que julguem esse povo em todo o tempo, aliviando assim Moisés da exaustiva responsabilidade de atender a muitos assuntos de menor importância que podiam ser solucionados com habilidade por auxiliares consagrados. Êxodo 18, de 19 a 22. Então Moisés ficava o dia inteiro ali, né? Esperando, e aquela fila grande. Vinha lá uma mulher: meu filho brigou com o meu vizinho, o vizinho está com uma pedra nele. Isso era assunto para Moisés resolver, né? Não está escrito isso na Bíblia. Estou imaginando a loucura, né? Ou as coisas que eles traziam ali naquela fila. Tinha coisas sérias, né? Mas tinha coisa que eles mesmos podiam resolver. Mas ficou tudo na incumbência de Moisés. Jetro, quando viu aquilo, falou: está tudo errado. E agora, na continuação da leitura, diz ainda o seguinte: que o tempo e a força dos que na providência de Deus foram colocados em posição de mando e responsabilidade na igreja devem ser gastos no trato com assuntos de maior importância, que demandem capacidade especial e largueza de coração. Não é o plano de Deus que tais homens sejam solicitados na solução de assuntos de pequena consideração, que outros são bem qualificados para manejar. Seja que todo negócio grave tragam a ti, aconselhou Jetro a Moisés. Mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isso fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo esse povo em paz virá ao seu lugar. Êxodo 18, versos 22 e 23. Em harmonia com este ponto, escolheu Moisés homens capazes de todo Israel expôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Êxodo 18, 25 e 26. Esse daí está em Atos dos Apóstolos 93. E o parágrafo final da 94 diz ainda: mais tarde, ao escolher 70 anciãos para com eles repartir as responsabilidades da liderança, Moisés foi cuidadoso em selecionar para seus auxiliares homens que possuíssem dignidade, são juízo e experiência. Em suas instruções a esses anciãos, ao tempo em que foram ordenados, ele esboçou algumas das qualificações que habilitam um homem a ser dirigente sábio na igreja. Ouvi a causa entre vós, irmãos, disse Moisés, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo.
ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Deuteronômio 1, os versos 16 e 17. Então aqui nos trouxe a história dos maiorais ou capitães, dependendo a tradução, que foram escolhidos para haver essa repartição de responsabilidades, e vejamos bem que esses maiorais tinham os de mais importância e os de menos, que controlavam mais pessoas e outros menos. Isso é interessante de nós analisarmos, porque aqui é trazida a ideia que a democracia representativa indireta, né, como se fala, que hoje existe esse sistema moderno que os governos procuram seguir, já estava esboçado aqui na Bíblia na época de Moisés. Existe então o nível municipal, existe o nível estadual e o nível federal. Existe outras subdivisões, um distrito, pode ter um depois o Supremo Tribunal também, né? Então nós vemos que os 70 anciãos já entravam num campo de mais de julgamento, né, pelo que a gente viu aqui. Então, realmente, nós vemos que aqui já estava esboçado alguns elementos que nos lembram, então, esses níveis organizacionais, porque nos fala de um grupo de pessoas serem representadas por uma pessoa, por um maioral, por um capitão, como é a experiência aqui na época de Moisés. E é o que ocorre, então, na experiência da Igreja Apostólica. Também mais adiante em nossas lições será apresentado esse tema, quando do problema do que exigir aos gentios. A circuncisão era um dos principais temas, mas havia outras coisas relacionadas. Aí foi para uma assembleia. Foi para uma assembleia geral, Os onde delegados. as igrejas enviavam os seus delegados escolhidos, então, visto que não era possível todos estarem presentes. Teve um outro caso também, que nós já estudamos várias vezes, né? Que é o caso da... Começaram a reclamar lá das viúvas, né? Parece que ela estava sendo jogada para escanteio, acho que dos gregos, se não me engano. E aí então os discípulos falaram, nós não podemos resolver tudo isso, né? É muita carga para nós. Eram questões locais. E os apóstolos, eles não eram fixos numa localidade, mas tinham a finalidade de serem de fato evangelistas, missionários. Então ficava realmente difícil operar isso. E a igreja o que fazia? Jogava coisa de menor importância, não que cuidar de viúva não era importante, mas outros poderiam resolver. Aí então foi instruído reconhecer 7 pessoas como diácono. E esse daí também seria o evangelista, né? Mas eles iam cuidar mais das partes material. Administrativa da igreja, né? Mas não deixavam também de ter o aspecto espiritual e servia de um preparativo. Não também. quer dizer que os apóstolos estavam tirando o corpo fora. Mas é interessante que realmente a gente vê a finalidade que os diáconos foram ordenados. Ela fala que houve um desenvolvimento daquela organização, ou seja, nos ensina também que uma igreja ela deve ter um sistema administrativo enxuto e ela vai se desenvolver na medida que for necessário. Não querer um monte de coisa de uma vez. Não ao contrário, né? Ficar com pessoas ociosas dentro da administração da igreja. Um monte de departamento, né? Isso, mas ao contrário, à medida que ia desenvolvendo a igreja, tinha que ocorrer E expandindo novos cargos, e o papel de diácono, ainda que tivesse essa finalidade mais administrativa, caritativa, mas havia uma forma de preparo também para que esse diácono tomasse outras responsabilidades mais adiante. Agora falta a última pergunta, então, a 10ª, que diz assim: o que Deus requer hoje de nós na administração da igreja? Atos dos Apóstolos, na página 96, então, conclui esse tema que nós temos tratado aqui
que foi de bastante importância entendermos os princípios que regeram a ordenação na época então da igreja primitiva, e dessa maneira então as orientações do Antigo Testamento serviram de base, como temos visto aqui. Nós vemos que Jesus, quando chama os apóstolos ali, foi na ordem de Melquisedeque. Não veio nenhum sumo sacerdote ou algum sacerdote de lá para, vamos dizer assim, endossar o ministério de Jesus. Não teve isso. Ele mesmo resolveu a questão. Exato, e nós vemos que João Batista já tinha quebrado esse paradigma, nós já estudamos sobre isso também, não buscou sanção de ninguém, não buscou do Sinédrio, mas havia então da parte de Jesus também o mesmo desenvolvimento de batismos sendo realizados, assim como na obra de João Batista antes. E ocorria então justamente do mesmo problema de falar com que autoridade estava sendo realizado, seja o que Jesus fazia ou os apóstolos, que foram também enviados de 2 em 2. Eu, quando era mais jovem, eu achava que os judeus não entendiam nada ou eram contrários a batismo em si. Mas eles entendiam o que era batismo. Eles não vieram falar, nós não concordamos que se faça batismo, não é isso. Só vieram perguntar para ele com que autoridade ele fazia. Então era normal para eles um tipo de uma purificação na água. E isso com muito mais tempo que eu fui aprender a entender isso daí. E outra coisa que eu fui aprender também, né, que a palavra bautismo vem lá do grego, que é imersão. Bautizar, imergir. Nada de aguinha na cabeça. Então essa nota final diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33. Ele requer que o método e a ordem sejam observados na administração dos negócios da igreja hoje, não menos do que o foram nos antigos tempos. Deseja que sua obra seja levada avante com proficiência e exatidão, de modo que possa pôr sobre ela o selo de sua aprovação. Cristão deve estar em união com cristão, igreja com igreja, cooperando o instrumento humano com o divino, achando-se cada agência subordinada ao Espírito Santo, e tudo em combinação para dar ao mundo as boas novas da graça de Deus. Podemos esquecer, então, da direção do Espírito Santo sobre a igreja, mas isso não anula o fato de que é necessário ordem, organização, métodos de trabalho. Para que não haja confusão. Então, uma coisa não está em conflito com a outra, mas sim deve haver harmonia. A organização não é um problema, mas tornar tudo organização é sim um problema. Tornar tudo um formalismo. Fica metódico demais. Mas é necessário haver, então, diretrizes e assim por diante. E aqui nós vemos que assim foi na experiência da igreja cristã primitiva. As igrejas antes falavam de 4 rodas, né? Que era a igreja, associação, união e conferência geral. Depois eles aumentaram mais uma roda, que é a divisão. Divisão sul-americana, a divisão europeia, a divisão africana, tal. Tudo isso faz parte da organização. Não quer dizer que as 4 rodas de Ezequiel é isso daí. As 4 rodas de Ezequiel, nós já tivemos uma lição falando sobre isso, tem um estudo no nosso site sobre isso, mostrando que é Deus controlando tudo. Não só o governo da igreja, mas os governos mundiais. Está tudo na mão dele. A providência divina regendo os eventos da história. Está na nossa lição. E não é coisa de invenção nossa.
Então, realmente, esses 4 níveis de organização que foi comentado têm relação com os capitães, os maiorais lá de Moisés. Agora, falar que a visão de Ezequiel tem a ver com isso, aí realmente é extrapolar o que o profeta e o Espírito Santo Por tinham isso que eu pensado. falo, é muita falta de visão e falta de humildade em reconhecer quando a gente vai e leva esses assuntos. Aí nos grupos de internet, né, nós tivemos que refutar muitas vezes isso daí. Mas a pessoa prefere ficar com a tradição humana, tradição da igreja, porque ama a igreja, não ama a Cristo nem a verdade. Então, creio que tenha sido uma lição bastante instrutiva, com muitas orientações, e que Deus possa iluminar cada vez mais para que entendamos melhor esses detalhes. Lá no começo da lição nós falamos dos 2 cercos de Jerusalém, nosso folheto, e eu fiz uma pergunta, né? Quantos já leram, né? Ou está jogado para escanteio lá num canto da estante, ou seja lá no lugar que for, né? Irmãos, a mensagem que nós estamos trazendo ultimamente não são nossas. Na lição que nós terminamos de 1 ano, imitando a Cristo, e essa agora de 6 meses, fora as outras também, ou incluindo elas, outras que nós já pusemos, são maravilhosas, são pérolas, são joias que estão sendo tiradas do entulho do erro. E nós louvamos a Deus por isso. Pena que são poucos que dão valor para essas pérolas. Lá na visão foi visto que eles derrubaram o cofrinho, quebraram, que tinha as joias ali, pisaram em cima ainda. Misturou com areia. Então, muita falta de consideração. Por que o nosso jovem não tem interesse nas coisas espirituais? Porque não crê que é verdadeiro tudo isso que está sendo mostrado de eternidade, de novo céu e nova terra, né? De um lar feliz, do jardim do Éden restaurado. Fica aí como uma coisa imaginária, uma ficção. E aí o jovem, deixa para lá, isso aí não tem nada a ver, né? Eu já fui jovem, passei por esses tipos de pensamento, né? Até que as profecias me firmaram que eu pude então crer que a Bíblia é verdadeira, ela não entra em contradição. E nem o espírito de profecia entra em contradição. Quem entra são os homens. Terminamos aqui, que Deus abençoe a todos, que Jesus, nosso Salvador e também Pai Eterno, seja com todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.